Agora eu acho que sim. Se a internet não cair, a gente faz uma live. João Vitor, meu irmão, saudade, salve Maria, que honra tê-lo aqui. Francis, salve Maria. Vamos ver, né? Tô tentando desde as 10 horas da noite entrar aqui, não tava nem entrando no ao vivo. Vamos ver se eu consigo, né? Pela graça de Deus, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, que essa live aconteça, né? O último livro, a última parte do livro Filoteia, né? Esse grande tesouro, né? Eu me emocionei agora na última frase do livro, né? Que eu falava: Senhor, quero tanto fazer essa última live, né, do livro. E logo veio essa frase que veio queimando meu coração. Quero deixá-la para o final. Salve Maria aos que estão entrando. Bento, salve Maria, né? Bom, né, vamos rezar, né? Tudo. Essa última live aqui sobre o livro Filoteia seja para a maior glória de Deus, para a salvação das almas. Essa é a finalidade. Desculpa a boneca aqui no final, liga não. Essa casa futuramente vai ser, né, cheia de crianças. E estamos começando já, né? Com a graça de Deus estamos num processo de adoção, né? Então não ligue para a boneca ali embaixo, tá bom? Eu esqueci de tirar. Mas vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades das ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, estamos chegando na quinta parte da introdução. Como eu sempre falo e vou repetir todas as vezes que eu for falar sobre o livro Filoteia, né? Esse livro, ele é uma introdução para uma vida devota. Esse tamanhozinho de livro aqui, nessa grossura, que muitos têm preguiça de ler, né, por ser grande, né, ele contém um tesouro enorme. Só que é uma introdução ainda para a sua vida devota, né? É um começar para quem tem o desejo, né, de lutar contra as suas paixões, para quem tem o desejo de fazer com que viva verdadeiramente um encontro pessoal com Deus, né, de uma forma tão grandiosa. Esse livro é muito mais do que recomendado. Esse livro ele vai fazer com que nós meditamos a nossa vida como ela está, porque muitos de nós acham que já estamos na quinta, na sexta, na sétima morada, né? Já acham que está, né, na torre do castelo, já pendurando a bandeira, hasteando a sua bandeira do castelo. E não, né? Nós temos que reconhecer quem somos. Esse livro, né, desde a primeira parte, a segunda parte, a terceira, a quarta parte, ela fazia com que nós voltássemos a enxergar dentro de nós o contexto de nossa vida, né? De como estamos,
de como está sendo as nossas lutas, de como está sendo a nossa vida, né? Eu como missionário, eu como esposo, né? Como está sendo a minha vida de missionário, como está sendo a minha vida como esposo. Salve Maria, glória! Deus abençoe, irmão. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vai examinando a nossa vida, né? E essa quinta e última parte, né, que está contendo os exercícios e avisos para renovar a alma e confirmá-la na devoção, né? São Francisco de Sales, ele vai colocar aqui no começo que é preciso renovar todos os anos os bons propósitos por meio desses seguintes exercícios. Essa quinta e última parte, São Francisco de Sales vai passar para nós que nós fazemos alguns exercícios. Tem alguns exercícios aqui com essa finalidade, né? Para que tenhamos bons propósitos, né? Bons propósitos do quê, né? Qual a finalidade desses exercícios? Josi, tudo bom? Qual a finalidade desses exercícios? Esses exercícios são para que nós buscamos uma vida de santidade. Esses exercícios fazem com que nós nos aproximamos mais de Deus, né? Por que não nos aproximamos da forma como que estamos? Porque quando nós vivemos uma vida de pecado, quando nós vivemos uma vida intensamente de coisas do mundo, nós estamos nos afastando de Deus. Deus ali continua a estar, né, no mesmo lugar. A passagem do filho pródigo vai nos ensinar muito isso, né? A passagem do filho pródigo vai nos ensinar de qual forma? O pai, onde ele estava quando o filho foi embora? No mesmo lugar, né? Deus é assim. Deus continua sendo Deus, sem eu achando que ele é Deus ou não, eu achando que ele é outra coisa, né? Como um cara uma vez falou para mim que o Deus dele era um tucano, que o tucano dava força para ele, mas glória a Deus, né? Eu falava, você é um retardado porque acha que um tucano está, né, te dando força, né? Sempre Deus que nos dá força para caminhar. Mas enfim, o pai estava no mesmo lugar. O filho decidiu ir embora, né? O filho, quando ele vai embora, ele reconhece os seus erros, né? Vê a vida que ele se desgastou por inteiro com o mundo, com as coisas do mundo, e volta. O pai continua no mesmo lugar. O pai não vai correr, que nem aqueles filmes lindos que se tem, onde o pai encontra o filho e abraça assim, abre os braços e vai de encontro. Não, o pai permanece no mesmo lugar. Porque quem foi embora foi o filho, né? Então é assim que se acontece dentro da nossa igreja, né? Muitos falam, temos que buscar, né? Temos sim, né? Como missionários temos que ir até os mais. Mas não achar que Deus vai se rebaixar e ir até aquele lugar, fazer da mesma forma com que aquele lugar está fazendo, né? Eu não posso falar que Deus vai se rebaixar e ir lá naqueles protestantes onde difamavam tanto ele quanto a sua mãe e falar que vai continuar, que Deus vai se rebaixar para se igualar a eles. Nunca. Deus é o ser supremo, né? Deus é Deus. Então não podemos achar que Deus vai se rebaixar, como hoje em dia estão querendo casamentos homossexuais dentro da igreja. Deus não vai se rebaixar a isso. Mas vamos voltar ao livro, né? Foi só uma ponte para entendermos, né? O primeiro ponto desses exercícios consiste em reconhecer bem a sua importância. A nossa natureza humana descai facilmente das suas afeições boas, a conta da fragilidade e má inclinação da nossa carne, e agrava e esmaga a alma, e a puxa sempre para baixo. Se ela não se eleva, muitas vezes para cima, a viva força da resolução. Assim como as aves caem muito depressa ao chão, se não multiplicam as voltas e movimentos das asas para levantar o voo. Para isso, cara Filoteia, precisas
de reiterar e repetir com muita frequência os bons propósitos que fizeste de servir a Deus. Não vá suceder que, não o fazendo, torneis a cair no teu primeiro estado, ou antes num estado muito pior, porque quedas espirituais têm isso de especial, né? Que nos precipitam cada vez mais abaixo do que estávamos antes de remontar a devoção. São Francisco, ele sempre vai nos dar alguns alertas, né? Tá muito escuro? Quiser eu tento colocar mais para cá, se estiver muito escuro para vocês. Bom, vamos ficar aqui. São Francisco de Sales, ele vai nos orientar por várias vezes, como nos orientou, né, ao longo do livro, né? Muitas pessoas, elas, quando firmam um propósito de viver uma vida devota, né, ela tem que entender que ela não tem aquele reloginho do Power Ranger onde ela aperta e se transforma num super-herói, né? Ou que abre a camisa e aparece aquela roupa do Superman. Não é assim uma vida devota. Uma vida, salve Maria Troiane, uma vida devota, ela consiste no quê? De cada vez ter aquele desejo íntimo de tê-la, né? São Francisco de Sales vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Que temos que ter esse desejo, temos que ter esse anseio. Às vezes não conseguiremos chegar a esse estado de graça, né? Mas lutaremos para isso. É a força da vontade, é aquele querer estar presente, é aquele querer estar fazendo as coisas de Deus, é aquele querer se doar ao máximo para Deus, com a finalidade sempre para Deus, para a salvação das almas, para uma vida inteira com Deus. Essa é a finalidade. Então, e muitas das vezes nós vamos cair, infelizmente, né? A concupiscência da carne, né? Eu tenho um irmão de comunidade, né, cofundador da nossa comunidade. Ele sempre explicou de uma forma muito boa, né? Nós pendemos ao pecado, né? O Padre Paulo Ricardo também explica isso de uma forma muito boa, mas Denilson, ele colocava de uma forma sempre, isso é gravado muito em minha mente, né? Infelizmente, nosso termômetro é para o pecado, né? Então, quando nós lutamos contra esse termômetro, mesmo às vezes caindo, nós lutamos, caindo e lutando, nós vamos tendo forças, né? Uma coisa que eu sempre falo para minha esposa, né? Aquele medo enorme que ela tem em um momento, né? Passado alguns dias, ela começa a enxergar como uma coisa tão pequena, né? E assim também, né, essa luta nossa contra os pecados. A gente começa a achar que aquele pecado é monstruoso, né? Santo Antão me ensinou muito isso, né? A gente acha que aquele pecado é monstruoso. Daí, de repente, nós conseguimos, caímos, mas vamos lutando contra ele, e de repente a gente consegue superá-lo. E daí aparece outro pecado pior ainda, que a gente tenta lutar e a gente acha que não temos nem forças mais para lutar contra aquele pecado. E não, a gente continua tendo aquela força, continua lutando, continua fazendo, e isso vai fazendo com que cada vez mais tenhamos força de lutar. Infelizmente, se cairmos, temos que buscar rapidamente a confissão. Salve Maria Celito, Salve Maria Socorro, Santa Noite, né? Temos que lutar todas as vezes, temos que fazer e nos entregar de uma forma inteiramente. Uma meditação que uma vez eu fiz para mim, né, lendo esse livro, era: quando eu peco, quanta força, quanta disposição eu luto para fazer para pecar, porque nós temos uma disposição enorme, né, para pecar. Não, Celito, começou um pouco mais tarde, irmão, tava com aquelas benditas dificuldades do Instagram, né? Eu não consegui entrar ao vivo, acho que tem 10 ou 15 minutos aqui só, 15 minutos, e a gente perdi o foco, mas vamos lá. Sim, a gente começava, eu ia naqueles pecados, ia caindo, né? E Santo Antão me ensinou de uma forma fantástica, que era assim, né? Todas as vezes
que achar que vou cair, que me levanto, que eu criarei forças. E temos, agora lembrei onde que eu estava, temos que cada vez que cairmos, buscar a confissão, né? Esse livro inteiro, São Francisco de Sales sempre vai citar o sacramento da confissão. O sacramento da confissão, ele é fantástico, né? É milagroso, cura, liberta. Muitas e muitas pessoas, já falei isso na primeira live, mas muitas e muitas pessoas, né, buscam em encontros de cura, tantas curas, que se eles fossem meditar, fazer um exame de consciência, iriam enxergar seus pecados e seriam curados, não somente da parte física, que é o menor, mas principalmente da sua alma, né? Perderam o sentido do sagrado, infelizmente, né? Perderam, Celito sempre fala isso, né, Celito? Perderam o sentido do sagrado, porque não olham, não enxergam mais a graça dos sacramentos. Daí vão lá achando que Jesus é um garçom, ficam pedindo cura lá da forma com que eles estão, né? E o garçom, ele é obrigado a te servir. Você pode chegar mendigo dentro de um restaurante, se o garçom não te atender bem, ele pode ser processado. E Jesus não é um garçom para você exigir alguma coisa dele da forma toda suja que você está. Busque o sacramento da confissão, né? São Francisco de Sales, ele vai colocar aqui nas considerações sobre a graça que Deus nos faz, chamando-nos ao seu serviço, segundo a declaração acima exposta. Ele coloca 5 pontos, né, para que possamos meditar. Considera os pontos da declaração que fizeste. O primeiro é ter deixado, repelido, detestado, renunciado para sempre a todo o pecado mortal. O segundo é ter dedicado e consagrado a tua alma, o teu coração, o teu corpo, com tudo que ele depende, ao amor e serviço de Deus. O terceiro é que, se te acontecer cair alguma má ação, te levantarias sem demora dela, mediante a graça de Deus. Não são porventura belas, justas, dignas e generosas essas resoluções? Reflete-te bem em teu interior, quão santa, razoável e desejável é a declaração que fizeste. Considera a quem fizeste esta declaração, porque foi a Deus. Se as palavras razoáveis dadas aos homens nos obrigam rigorosamente, quanto mais a que temos dado a Deus. Ah, Senhor, dizia Davi, é a voz que o meu coração o disse. O meu coração proferiu esta bela palavra, e eu jamais a esquecerei. Nós temos que guardar essas resoluções, né? Nós temos que fixar isso na nossa mente, né? Todo esse propósito. Qual é a finalidade de eu querer ter uma vida devota? Amar a Deus, né? Filoteia, como eu sempre falo aqui, é a alma que ama a Deus. A alma é namorada de Deus. Essa alma que ama a Deus, ela tem que entender que quando ela faz esse propósito para a sua vida, é para sempre, né? É para viver inteiramente com Deus, é para buscar essa vida com Deus. No terceiro capítulo ele vai falar do exame da nossa alma e aproveitamento na vida espiritual. Esse segundo ponto do exercício é um pouco extenso, e por isso advirto-te que não é preciso que o faças de uma vez, mas em repetidas ocasiões. Por exemplo, tomando de uma vez o que concerne o teu procedimento para com Deus, o que diz respeito a ti mesmo para outra, o que toca ao próximo para outra, e a consideração das paixões para a quarta. Esses últimos exercícios que São Francisco de Sales vai nos recomendar, né, é para essa finalidade, né? A primeira, que diz a respeito a ti mesmo, para a outra, que é a próxima pessoa, e a consideração das paixões para a quarta pessoa.
São Francisco de Sales vai dar assim um exercício. Para começar, pois, esse exame como convém, põe-te na presença de Deus primeiramente. Segundo, invoca o Espírito Santo, pedindo-lhe luz e claridade, para que possas conhecer bem, como Santo Agostinho que exclamava diante de Deus, em espírito de humildade: ó Senhor, que eu vos conheça e que me conheça. E como São Francisco de Assis, que interrogava a Deus dizendo: quem sois vós e quem sou eu? Declara que não queres notar o teu aproveitamento para dele te comprazeres em ti mesmo, para não buscar a Deus somente para satisfazer alguma coisa dentro de você, mas para comprazeres em Deus, ter prazeres em Deus, a graça de Deus, né? Não para te glorificares por isso, mas para glorificar a Deus e dar-lhe graças. Declara que se, como pensas, descobrires que aproveitaste pouco, que até recuaste, não queres por isso de modo algum desanimar, nem esmorecer com alguma espécie de desalento ou frouxidão do coração, mas que pelo contrário, que queres esforçar-te e animar-te mais, humilhar-te e corrigir os teus defeitos com a graça de Deus. Como São Francisco de Sales sempre fala, né? Temos que nos despojar, temos que nos entregar, caindo, sofrendo, cansado, desanimado, querendo largar tudo, querendo abandonar tudo, querendo deixar tudo para depois, querendo achar que não tem mais capacidade nenhuma de fazer algo. Não, é esse momento onde que você tem que buscar, né? Não estou aqui querendo ser coach de ninguém, tá? Mas isso daí os santos nos ensinam. Por isso que eu sempre falo que as pessoas não precisam de coach, né? Precisam de ler a vida dos santos, né? Quando nós começamos a buscar a vida dos santos, quando nós começamos a buscar a vida da igreja, isso vai nos fortalecendo, vai nos dando a vontade, o desejo, porque olhamos para o santo e falamos: nossa, ele conseguiu, e eu quero seguir a mesma vida que esse santo, eu quero buscar essa mesma vida, essa mesma intensidade que esse santo, né? Não tem como uma pessoa que é devota do Padre Pio querer zombar com o santo sacrifício da missa, porque Padre Pio ele se doava no santo sacrifício da missa e nas confissões, né? Eu não posso querer ser um devoto e não viver a vida como aquele santo, né? Dentro da minha situação, né? Dentro da minha vida consagrada a Deus, se é no matrimônio, se é uma vida consagrada como religioso ou religiosa, dentro da nosso estado de vida, nós temos que estar inteiramente com Deus. Daí ele vai dar para nós no capítulo 4 os exercícios do estado da nossa alma para com Deus. Esses exercícios ele é muito recomendado para aqueles retiros, né? Aqueles retiros de silêncio. Ele vai nos orientar, né, que depois desse ainda tem um estado de nosso estado para com nós mesmos, o exame do estado da nossa alma acerca do próximo, o exame sobre as afeições da nossa alma, os afetos que são de tirar-lhe do exame. Todos esses, até o capítulo 8, são exames para fazermos. E São Francisco de Sales nos recomenda 3 dias e 2 noites, né? Primeiro dia e noite e mais um dia, para que quando voltarmos para a nossa casa, para onde vivemos, aquela primeira noite, durmamos cedo, descansemos, para que começamos uma nova vida. Esses exercícios eles são muito intensos, de uma grandiosidade, né? Esses exercícios eles são usados por muitos e muitos monges até hoje. Muitos lugares usam esses exercícios.
para essa finalidade, né? Qual é a finalidade de um retiro de silêncio, um retiro particular, né? É para que possamos voltar a ter essa intimidade com Deus, né? Para que possamos voltar a conversar com Deus. Porque nesse ritmo doido, acelerado, principalmente nos dias de hoje, né, as nossas orações às vezes é tão mecanizada, somente rezar e não parar, e não contemplar, e não meditar. Celito está fazendo algumas lives, está fazendo ainda as lives, que são fantásticas, né, sobre esse sentido. Não quero entrar muito, mas nós paramos, nós somos mecânicos. Quando rezamos ainda, né? Se lá rezamos, se lá temos uma vida de oração, quando temos, ainda queremos somente mecanizar na questão do que? Eu sou obrigado a rezar, vou sentar e vou rezar. Não, eu tenho que rezar por amor a Deus. Se eu tenho amor a Deus, eu vou buscar essa vida de oração, eu vou rezar. Lari, salve Maria, irmã, seja bem-vinda. Eu vou buscar isso, né? Daí São Francisco de Sales vai dar algumas considerações, né? A primeira consideração da excelência das nossas almas. Considera a nobreza, a excelência da tua alma, que tem um entendimento, o qual conhece não só todo este mundo visível, mas também conhece que há anjos em um paraíso. Conhece que há um Deus sumo, infinitamente bom, infalível, inefável, perdão. Conhece que há uma eternidade, e ademais conhece que convém para bem viver neste mundo visível, para ser companheiro dos anjos no paraíso, e para gozar de Deus eternamente. Essa primeira consideração, quais são as excelências da nossa alma? A nossa alma tem esse desejo, né? Aquele vazio que temos, né, que buscamos em tantas coisas, nos vícios, buscamos às vezes, né, em alguma coisa material, aquilo que não é saciado, aquilo que a gente vai buscando e a gente vê que não se completa aqui, só vai se completar na eternidade. Quando contemplarmos a Deus, esse vazio, esse desejo, essa sede insaciável vai ser totalmente, né, tomada por Deus. Tudo isso vai ser inteiramente de Deus. E aí no fim dessa primeira consideração ele vai colocar aqui: tu deves dizer, ó minha bela alma, tu podes conhecer e amar a Deus, pois há de deter-te com coisa de menos monta. Tu podes aspirar à eternidade, para que te embaraças com os instantes. Foi esta uma das mágoas do filho pródigo, que tendo pedido viver deliciosamente à mesa de seu pai, comia rusticamente na dos animais. Ó alma minha, tu és capaz de Deus. Infeliz de ti se te contentas com menos do que Deus. Eleva muito a tua alma nesta consideração. Mostra-lhe que ela é eterna e digna da eternidade. Insufla-lhe coragem nesse particular, né? Como aquele filho pródigo, faça a volta dele. Se você está nesse marasmo ainda, se você está nesse de que eu vou caminhar com Deus, mas ao mesmo tempo eu estou querendo caminhar com o mundo, eu quero caminhar com as coisas do mundo, você não vai conseguir. Até hoje não existe nenhum santo que foi o santo mundano. Existe? Algum santo que é relatado hoje como o homem mais mundano que conseguiu ser do mundo e conseguiu ser de Deus? Não existe. Porque o santo ele fez a escolha para Deus, né? O santo, por mais que alguns, como Santo Agostinho e alguns outros, São Francisco, né, teve uma vida, né, de desejos, de cobiças, de infinitamente coisas,
No momento que eles encontraram a Deus na sua verdade, né, que Deus tocou sobre o seu coração e eles começaram a buscá-lo, eles largaram tudo. E é isso também para nós. Esse filho pródigo, ele tem que fazer essa finalidade, voltar. Não continuar achando que eu tenho que ficar no mundo porque eu vou mostrar para o mundo que eu sou de Deus. Entendam essa parte que eu estou falando. Essa parte que eu estou falando é assim. A igreja nos ensina como temos que viver. Ela é mestre para isso. Quando nós começamos a colocar nossos achismos acima da igreja, né? Eu não concordo com isso da igreja. Eu não aceito o que esse padre está falando. Não aceito o que esse pregador está falando. Nossa, que igreja chata. Nossa, não pode fazer nada na igreja. Não posso ficar dando cambalhota na frente do Santíssimo. Não pode. Não pode. Né? Quem gosta de algazarra é o diabo, não é Deus. Deus não gosta de algazarra. Deus não gosta de bagunça. Deus gosta do certo. E a igreja nos ensina isso. Então, quando nós começamos a ter essa finalidade, a gente vai fazendo a vontade de Deus. A segunda consideração das excelências da virtude. Eu tinha falado sobre a virtude na terceira parte, né? E era a maior parte que se tem aqui do livro, né? E as virtudes são as maiores ferramentas para um católico lutar, né? Um cristão lutar. Um cristão católico, né? Esse luta verdadeiramente, né? Esse luta com todo afinco para buscar o céu. Esse desposa de si mesmo para ser inteiramente de Deus. E as virtudes não são necessárias para isso. Lógico, se depois vir alguém falar, mais um evangélico não pode ter virtudes? Pode, mas até um certo ponto, né? Que é da humildade, ela não vai conseguir ter uma totalidade de reconhecer que a verdadeira igreja é a igreja católica. É essa a finalidade que eu estou falando. Mas ele vai falar aqui: considera que só as virtudes e a devoção pode trazer a tua alma contente neste mundo. Vê como são formosas. Faze confronto das virtudes com os vícios que lhes são contrários. Da suavidade na sua paciência comparada com a vingança, na doçura comparada com a ira e com o humor carcorrudo. Da humildade em comparação da arrogância e ambição, na liberalidade em comparação da avareza, na caridade contraposta à inveja, na temperança contraposta às desordens. As virtudes que têm isto de admirável, que deleitam e inebriam a alma com uma doçura e uma suavidade sem par, depois que a praticamos, ao passo que os vícios a deixam sobremodo cansada e maltratada. Esse é o livro, Celito. Esse livro é fantástico, né? As virtudes são mais do que necessárias para a nossa vida. As virtudes são tudo. Como que eu vou lutar contra um pecado? Como que eu vou lutar com um simples pecado, um pequeno pecado, sendo que eu não quero alimentar a virtude, né? Muitos de nós queremos que algo se apague em nós, né? Por exemplo, queremos que o pecado se apague em nós, mas não queremos buscar uma vida virtuosa para que ele se apague de vez. Por isso que muitos de nós, né, são poucos compreendidos, buscando uma vida de virtude, lutando contra si mesmo, contra suas falhas, e é cada vez mais, às vezes derramando lágrimas, como eu conheço muitas pessoas, né, que fazem isso com um afinco, de lutar, e sendo incompreensível. Na hora que vai para se confessar de um pecadinho venial, o padre acha que é demais, e aquela pessoa está achando que aquele pecado é terrível para sua alma, porque ela não quer mais
ela quer ter uma vida virtuosa, ela não quer mais vestígios de nada em sua vida. Quão virtuoso é isso? A terceira consideração, aquilo que eu tinha falado um pouquinho antes, do exemplo dos santos. Considera o exemplo dos santos de todas as condições, que não fizeram eles para amar a Deus e ser seus devotos. Vede esses mártires, invencíveis em suas resoluções, que tormentos não sofreram para as cumprir. Mas vede sobretudo essas belas e florescentes mulheres, mais brancas que lírio, por sua pureza, mais encarnadas que a rosa pela caridade. Umas às 12, outras às 13, aos 13, aos 15, aos 20 ou 25, padeceram 1000 martírios, de preferência a renunciar sua resolução. Não somente no que era da profissão de fé, mas também no que era da declaração da devoção. Uma morrendo antes que consentir em perder sua virgindade, ou antes de deixar de servir os aflitos e consolar os atormentados, e enterrar os mortos. Ó Deus, que constância mostrou esse sexo frágil em semelhantes ocorrências, né? O quanto santo faz para nós, mesmo aí, vamos pegar aqui, vamos falar de Santo Antão, como sempre, né? 313 depois de Cristo, veio ajudar um homem em 2014 a enxergar, 2015, perdão, a enxergar a sua vida, enxergar a sua pobreza, enxergar os seus defeitos. Depois outro homem, 1700 e pouco, não lembro certinho, me falha agora a memória, São Francisco de Sales vai fazer com que um homem enxerga mais ainda os seus defeitos, né? O quanto tem que melhorar na sua vida. Os santos são as ferramentas de Deus aqui para nós, junto com os anjos, junto com a Santíssima Virgem Maria, a forma Dei, a forma de Deus, a que nos conduz a uma vida de santidade. Então, se nós não conseguimos ter essa terceira consideração, nós não passamos para a quarta consideração, que é do amor que Jesus Cristo nos tem. Considera o amor com que Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto sofreu neste mundo, e de modo especial no Jardim das Oliveiras e no Monte Calvário. Tu eras o objeto deste amor, e com todas as penas, essas penas e trabalhos alcançava de Deus Pai boas resoluções e declarações do teu coração, e pelo mesmo meio obtinha também tudo o que te é necessário para manter, alimentar, corroborar e confirmar essas resoluções. Ó resolução, quão preciosa és, sendo filha de tal mãe que é a paixão do meu Salvador. Ó, como e quanto deve querer-te a minha alma, pois foste tão amada pelo meu bom Jesus. Aí o Salvador, ó Salvador da minha alma, vós morrestes para me alcançar essas resoluções. Pois bem, fazei-me a graça antes morrer do que perdê-las. São Francisco de Sales era um grande poeta, né? Que faz as suas palavras, quando eu leio, ela queima aqui dentro do meu coração, sabe? E aqui, a quinta resolução, que foi a que mais me comoveu, quinta e última resolução, do amor eterno que Deus tem para conosco, né? Você já imaginou esse amor que Deus tem para com você? Você acha que Deus começou a te amar lá na hora que você foi para o ovário da sua mãe, né? No começo do seu nascimento,
Ou você achou que Deus começou a te amar somente quando você começou a amá-lo, né? Como muitos pensam que agora, Deus me ama agora. Não, Deus sempre te amou. Considera o eterno amor que Deus te tem tido, porque já antes que nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, sofreste na cruz, por ti já a sua divina majestade já contemplava em sua soberana bondade e te amava deveras. Mas quando começou ele a amar-te, começou quando começou a ser Deus. E quando começou a ser Deus? Ele a ser Deus? Nunca. Porque o foi sempre, sem princípio nem fim. E por isso amou-te sempre, desde a eternidade. Desde antes de ter o mundo. Desde o começo, desde sempre, Deus te amou, né? Quando a gente cai nessas coisas da nossa cabeça de que assim, ninguém me ama mais. Eu costumava falar quando eu trabalhava com dependente químico, né? Quando eles começavam a sofrer dessas carências. Eu tinha um ursinho de pelúcia no trabalho, eu levei ele somente para isso. Eu roubei da minha esposa e levei somente para isso. Eu via direto, sabe, nas reuniões, começava, ninguém me ama, nem Deus me ama, né? E começavam a falar isso, eu catava aquele ursinho e falava, você tem carência, toma esse ursinho e abraça ele e chore, né? Deus te ama, não adianta a gente achar que Deus não nos ama. Nos ama, ama nossa alma, despreza, odeia nosso pecado. Deus não vai amar uma coisa que é má. Deus não vai amar o nosso erro, não. Não vem com essa história de que Deus ama todo pecador. Ele ama a alma daquele pecador e sabe que a alma daquele pecador pode mais. Pode sair daquele pecado e buscá-lo e contemplá-lo. Não adianta a gente começar a colocar como se coloca em todos os lugares. Não importa o seu pecado. Importa muito. O teu pecado é a chave da sua condenação. O meu pecado é a chave da minha condenação. Entendeu? Então quando a gente começa a meditar isso daí, a gente começa a entender, Deus nos ama e nos dá resoluções para que possamos sentir esse amor. E como que Deus faz isso? Deus cria a igreja por amor a nós. Deus dá aos sacerdotes o poder de absolver nossos pecados, porque nos ama. Deus está na Eucaristia, porque nos ama. Deus está no batismo, porque nos ama. Deus está em todos os sacramentos, porque nos ama. De uma forma perfeita. De uma forma perfeita. Dos sentimentos que se hão de conservar depois desse exercício. É preciso que todos esses exercícios se radiquem no coração e que, ao sair da consideração e meditação, entremos com grande tento nos negócios e trato com os outros, do jeito que o precioso licor de nossas resoluções não se derrame logo de repente, porque é preciso que empape e penetre bem em todas as partes da alma. Não há de ser tudo sem cansaço, nem do espírito e nem do corpo, né? O que ele quer falar nessa questão de cansaço, né? Nem do espírito nem do corpo. Vai ser sacrificante, vamos colocar esse termo, né? Nós vamos lutar contra nós mesmos, e esse é o maior inimigo que nós temos hoje. A nossa preguiça, a nossa falta de vontade de ser de Deus, né? O nosso medo de viver uma vida com Deus. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu vou ter que largar tudo, né? Eu vou ter que largar tudo. O que é esse tudo para você? Eu fico imaginando isso. No Celito também, né? Nós vivemos do ateísmo, né?
Não era do ateísmo militante, né, de militar contra Deus. Eu era do pior ateísmo, eu acho, para mim, que eu não sentia nada, nem presença, nem queria discutir algo que eu não acreditava. Então, para buscar isso e estar cada vez mais se aprofundando, né, a gente tem que tomar de uma força e ao mesmo tempo se cansar, né? É desgastar procurando, ler, estudando, né? Celito, pô, quanto Celito estudou, né? As pessoas às vezes querem criticar um cara, né, que eu tenho por grande gratidão, né? Eu estou fazendo essa live hoje como as outras porque ele me incentivou a isso, né? Um grande incentivo a mim, é sempre me cobrando isso, né, Celito? Mas assim, de tanto que estudou, então a gente busca o estudo não para se engrandecer, mas sim para lutar contra nós mesmos, contra as nossas vontades, contra os nossos pensamentos, contra os nossos achismos, né? Muitos querem tudo na mão hoje em dia, né? Não querem se aprofundar, não querem pesquisar, não querem ler, e depois colocam seus achismos por aí, fazem lives de achismos, que é terrível. Enfim, muitas e muitas coisas que não tem necessidade. Daí São Francisco de Sales vai dar 3 últimos avisos, né, para esta introdução. A última folha dele, ele vai falar sobre os 3 últimos avisos para esta introdução. Isso aqui é só uma introdução, gente. Só uma introdução. Repete no primeiro dia de cada mês a declaração que está na primeira parte, depois da meditação, que é essa daqui. Deixa eu ver se eu marquei ela. Não marquei. Depois eu pego ela e falo para vocês. Depois da meditação, e declara a todos os momentos querer observá-la, né? Jamais esquecerei as vossas justificações, ó Deus, porque nelas me haveis verificado. E quando notares algum desvio em tua alma, lança mão da declaração, e prostrada em espírito de humildade, di-la de todo o teu coração, e receberás um grande conforto. Essa é a primeira, né? O primeiro aviso. O segundo aviso: faze pública a profissão de querer ser devota. Não digo de ser devota, mas digo de querer sê-lo. E não tenhas vergonha das ações comuns requeridas, que nos levam ao amor de Deus. Confessas resolutamente que tratas de meditar e que preferes morrer a pecar mortalmente, que prefere frequentar os sacramentos e seguir os conselhos do seu diretor, embora muitas vezes não seja preciso nomeá-lo por muitas razões, como nos explicamos lá atrás. Porque esta franqueza de confessar que se quer servir a Deus e que nos temos consagrado ao seu amor com especial afeto é muito agradável à sua divina majestade, que não quer que se tenha vergonha dele, nem da sua cruz. Enfim, caríssima Filoteia, esse é o terceiro aviso. Peço-te encarecidamente, por tudo o que há de sagrado no céu e na terra, pelo batismo que recebeste, pelos peitos que alimentam a Jesus Cristo menino, a Santíssima Virgem Maria, pelo caritativo coração com que te amou, e pelas entranhas de misericórdia em que esperas, continua e persevera nessa bem-aventurada empresa da vida devota. É uma empresa que você vai abri-la. Os nossos dias passam-se, a morte está à porta. Essa é a parte onde
Um pouquinho antes de eu entrar nessa live, eu me emocionei muito, porque foi a parte onde mais me tocou de todo o livro. Sempre me toca, eu já li várias vezes, né? Amo ler esse livro, né? Amo mesmo, sou devoto mesmo a esse livro, tenho uma devoção muito grande, né? A trombeta de São Gregório de Nazianzeno, eu sempre travo nessa parte. Toca a retirada, que todos se preparem, que o juízo está perto. São Sinforiano vai falar assim: a mãe, vendo que o levavam ao martírio, gritava atrás dele: meu filho, lembra-te da vida eterna. Olha para o céu e considera aquele que lá reina. O fim próximo rematará bem depressa o curso desta vida. Aí São Francisco de Sales complementa: mas Filoteia, o mesmo te digo eu, olha para o céu e não o deixes pela terra, olha para o inferno e não te precipites nele, para gozar alguns momentos. Olha para Jesus Cristo, não o renegues no mundo, pelo mundo. E quando te parecer muito penosa a vida devota, canta como São Francisco: tão grande é o bem que espero, que nos males me recreio. Daí São Francisco de Sales vai encerrar, né? Viva Jesus, a quem com o Pai e o Espírito Santo seja dada a honra e glória, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Terminamos esse livro. Era um desejo do meu coração, né? Fazer essas lives com essa finalidade, não somente para vocês. Essas lives eu sempre falava para o Celito, né, que eu iria fazer as lives com uma finalidade, que eu me dedicasse mais aos estudos, né, à vida de oração e também aos estudos. É por isso que nesse ano eu farei as lives. Por isso que eu estou fazendo um esforço muito grande para ler, para estudar, para meditar, tudo isso. Esse livro mudou a minha vida, né? Preciso mudar muito mais coisas, eu sei disso, né? Eu uso-me de exemplo porque é o exemplo mais próximo que eu tenho, o pior dos exemplos, o pior dos piores. Mas São Francisco de Sales fez essa vida devota, essa Filoteia, com o intuito daquela vez de uma alma que era da sua prima. Uma alma. Aquele santo pensou. Aquela alma chegou até ele gritando por socorro, e ele pensou: lutarei por essa alma. E às vezes a gente, né, não pensa nessa única alma. E essa era a finalidade dessas lives: pensar em uma única alma, né? Eu rezo sempre, né, onde eu vou pregar, onde eu estou, onde eu vou com meus irmãos de missão, a gente sempre partilha, né, se pelo menos uma alma. E eu aprendi isso aqui no Filoteia, lendo a vida desse santo, lendo esse livro, né? Estou na metade do Tratado do Amor de Deus, né? Lendo ele também, vejo que a preocupação é sempre com uma alma. E a alma mais próxima de nós é nós mesmos. Se eu conseguir me preocupar com a minha alma, eu vou me preocupar com mais uma alma. Essa mais uma alma vai se preocupando com as outras almas. E assim a gente vai conseguir que o reino dos céus se preenche, se enche. Que no meio de todas essas tribulações, de achar que não existe mais santos, como eu ouço às vezes, me dói muito o coração, né? Das pessoas falarem: não existe mais santos, né?
Duvido que esse negócio de santidade existe. Para que esse negócio de santidade? Mas se pelo menos uma alma entender o que é esse livro e mudar suas resoluções, e mudar a sua vida, e mudar todo o contexto de sua vida, será um bem maior. Vamos encerrando. Consegui em 55 minutos. Meu Deus. Tiverem alguma pergunta, podem fazer, sobre o livro. A partir da semana que vem estarei fazendo outra live, não será mais Filoteia. Eu quero ver se essa semana eu consigo terminar, Eu tenho um grande sonho. E eu espero conseguir colocá-lo em prática. Não acho que não dará para essa semana que vem, mas semana que vem eu quero tratar um outro assunto. Um assunto que está mexendo com a minha vida, que é sobre a adoção. A gente está numa fila de adoção. Até tem uma boneca lá no fundo ali, mas glória a Deus. Mas eu quero tratar sobre o que a igreja pensa sobre isso. Que muitos ouvem somente por mulheres. E eu quero ser um homem que fala sobre isso. E depois eu quero trabalhar as graças dos sacramentos. Buscam muito os sacramentos só de último caso. Você sabe disso, desse meu sonho, de falar sobre os sacramentos, a cura através dos sacramentos. Então assim, eu tenho um pouco do material e eu quero começar daí e passar para cada um de vocês. Vou dar uma pausa, semana que vem farei sobre esse tema adoção, que é um tema muito bom. Amo. Principalmente hoje em dia, amo mais ainda. Quero dar a voz de um homem no meio desse tanto de voz de mulheres que se tem. Eu estava buscando alguns vídeos e falava, só tem mulher falando. Eu preciso de uma voz de um homem católico para falar também, E daí depois começarei também as lives sobre os sacramentos, a cura através dos sacramentos. Não gosto de usar muito esse termo cura, que as pessoas vão achar que é chamando audiência. Eu não quero isso. Eu quero uma alma que entenda, uma alma que se dispõe a entender a beleza dos sacramentos da igreja. Tá bom? Ô Celito, que bom que gostou, irmão. Espero que tenha sido de bom proveito para cada um de vocês. Coloco tudo o que falei ao Imaculado Coração de Maria, a Santíssima Virgem Maria, que tudo começa e tudo termina em minha vida. Que ela possa, não somente ao meu coração, mas ao coração de cada um de vocês, alcançar as graças que através desse livro que São Francisco de Sales escreveu, alcançar as graças em nossos corações e nos moldar a Filoteia, a essas almas enamoradas de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celito tem todas as quinta-feiras, às 20 horas, Celito? Às 21 horas, live. As lives dele estão uma melhor que a outra, a cada vez melhor. Celito trata de assuntos que todos perguntam na internet, sobre vida de oração, intensamente a vida de oração, uma forma de viver uma vida devota também. Então, isso, 21 horas, Celito? Busquem, todas as quinta-feiras, Celito Garcia, no Instagram. Busquem ele, assistam as lives, se aprofundem mais nessas lives. O Hélio de Maria também eu acho que retornará, Celito? De terça-feira, às 8 horas da noite também, as lives dele.
Salve Maria, Deus abençoe cada um de vocês. Acabou.